Você que está pela primeira vez aqui no canal do Feta Vida Plena, nós estamos lançando uma série de lives cujo propósito é gerar uma consciência nova nas mães, para que elas possam ter uma gestação saudável e, acima de tudo, poder atuar positivamente na formação emocional dos seus filhos, de modo que tenham um alicerce formado nessa gestação, que é um período muito importante, na verdade, um dos mais importantes para isso, do alicerce emocional sólido e seguro, para que também venha ao lado de vocês, depois que ele nascer, com uma psique também saudável, emocionalmente saudável e com uma psique saudável. Bora lá, e meu nome é Fábio San, mais conhecido como San, pelo sobrenome japonês, e o meu propósito é ajudar vocês, mamães, mulheres grávidas, ou vocês que querem se tornar futuras mamães, a trilharem este caminho na gestação. A gente tem uma live que acontece às segundas, quartas e quintas, 7h28 da noite, e a gente chama de gestação super bebê, né? Para que esses seus bebês venham super não no sentido de força física, de super inteligentes, não disso. Podem até nascerem assim, mas não é esse o propósito. O super bebê no aspecto de virem saudáveis emocionalmente e na sua psique. A partir daí, eles vão ser crianças seguras, né? Obviamente que tem todo um trabalho dos pais durante o percurso da vida, principalmente na primeira infância. Vão se sentir crianças seguras, com uma autoestima maior, uma boa autoestima, um olhar positivo para a vida, por consequência vão ser mais resilientes, vão estar mais prontos para os desafios da vida e prontos para uma vida plena. Esse é o nosso propósito. E o tema de hoje é gestação tranquila e abençoada. A pergunta é, qual mulher ou quais pais não querem ter uma gestação tranquila e abençoada? Eu imagino que, se não todas, a grande maioria. Eu lembro que as gestações dos meus 2 filhos, elas foram totalmente diferentes, né? Mas quem assistiu a live de ontem escutou um pouquinho do meu depoimento. Eu era um pai jovem, 24 anos, descendente de cultura japonesa, focado em prover. Então, eu fui um pai na gestação, né? Um marido ausente, porque só trabalhava, pensava em prover. A gente não tinha grana, a gente veio de uma condição bastante simples. Então tinha que acontecer, tinha que comprar apartamento, tinha que fazer um monte de coisa, né? E deixei de prover muito apoio para minha esposa, para Sandra, de gerar apoio emocional, de contribuir para que ela se sentisse segura e assim por diante. Eu acabei não contribuindo muito para que a gestação da Sandra fosse tranquila. Ou mais tranquila, né? Por que mais tranquila? Porque, apesar de todas as coisas, ela não passou mal durante a gestação do Sérgio, teve um parto normal, demorou um pouquinho, foi um parto longo. E entre o trabalho de parto e o nascimento demorou umas 8 horas. Já o segundo, que foi o Renan, 4 anos depois, esse aí, o trabalho de parto foi assim, muito rápido, né? Começaram as contrações. Ele já veio, então foram gestações totalmente diferentes. A nossa relação, né, o relacionamento entre eu e a Sandra nas 2 gestações também eram diferentes. O que é uma gestação tranquila? Tranquila, subentende-se, né, pensando na maioria das mães, que seja uma gestação onde vai dar tudo certo, né? A primeira resposta que vem na cabeça é assim, é uma gestação que dá tudo certo. A gestação que dá tudo certo é uma gestação tranquila. E esse dar tudo certo tem alguns itens como é uma gestação que eu não passei mal, que eu não senti enjoo, talvez para algumas mulheres pode ser uma gestação que eu não engordei demais, que os meus pés não incharam, que eu consegui dormir bem, que eu não fiquei deprimida, que eu não fiquei muito ansiosa, principalmente quando estava chegando a hora do parto, e é natural que as mães fiquem. Então foi uma gestação tranquila e uma gestação abençoada. O abençoada nessa frase significa que está ratificando que foi uma gestação que deu tudo certo, que deu bom, né? Que deu bem, que deu bom. É interessante, né? Primeiro vamos falar de tranquilidade, depois a gente fala de abençoado. Para se ter uma gestação tranquila, nós temos eventos que nós não controlamos, que estão aquém da gente, eventos externos, eventos do meio, e nós temos as questões nossas, o que acontece no meio e o que acontece dentro da gente. Vale lembrar que a mulher, durante a gestação,
passa por todo este processo de mudança hormonal, aquela montanha russa de emoções, fica muito sensível. Então tem um componente interno que não é fácil de controlar. Né? Tudo muda, né? São as mudanças sociais, as mudanças físicas, tudo que acontece na mulher fica diferente. Então acaba sendo um desafio muito maior se manter equilibrada. Mas possível, gente, bastante possível. Né? Quando eu digo bastante possível você estar, você mamãe, você mulher, de uma forma mais tranquila, mais em paz, para lidar com os desafios que vão surgir na gestação. Então, o fato é, para você ter uma gestação tranquila, eu estou desconsiderando agora o ambiente externo, ok? São as coisas que a gente não controla. Para você ter uma gestação tranquila, quanto mais tranquila você estiver, mais tranquila ela vai ser. Essa tranquilidade não significa que nada vai ocorrer de errado, mas significa que você vai lidar melhor com os desafios que surgem, com as coisas que não estão acontecendo como você gostaria que acontecesse. E quando a gente pensa em tranquilidade, e aí voltando para o significado de que eu me sinto tranquila quando as coisas dão certo, significa que elas precisam ocorrer da forma como eu espero. Então, quando elas ocorrem como eu espero, como eu imagino que é bom, tá sendo tranquilo, porque aí fica tudo ok. Só que, o que acontece? Quando nós ficamos esperando que aconteça o que a gente quer, quanto mais eu espero, mais eu fico conectado ao externo, aos eventos, ao que está acontecendo, para poder monitorar e controlar se está acontecendo como é para ser, ou seja, se está ocorrendo tudo bem. E então, se você está grávida, você imagina o seguinte: se você está grávida, quando você fica se eu fico atenta ao que está acontecendo para ver se está tudo bem, significa que eu fico preocupada. E se eu fico preocupada, notem bem, imagina você, mulher, você, futura mamãe ou mamãe, e papai também que está aí. É legal que se você, papai, estiver assistindo, você vai conseguir entender um pouquinho mais como a sua esposa sente, né? Você vai desenvolvendo a sua empatia emocional. Um dia a gente fala só sobre empatia, nós temos 2 tipos de empatia, uma que é uma empatia cognitiva e outra que é empatia emocional, simplificando, claro. E a empatia emocional é você saber o que a sua esposa está sentindo. Mas para que você tenha esta competência, essa habilidade de saber o que ele está sentindo, de alguma forma você tem que ter essa experiência em você. Aí o que a gente vai fazer? Então imagina o seguinte, ó. Você, mulher, você, mamãe, está grávida e está preocupada, monitorando tudo, para que tudo ocorra bem, para que tudo dê certo. E então na sua cabeça, quando dá certo, é tranquilo, as coisas estão indo bem, então está tranquilo. Quando você está assim, você está preocupada. Faz sentido? Sua cabeça está preocupada, você está preocupada, monitorando, acompanhando, vendo se está tudo certo. Então, algumas mães ficam checando tudo, já vão fazendo a sua lista, já vão ver o pré-natal, já pesquisam na internet como que é isso, será que eu estou pensando nisso, já vão vendo as contas. E ficam assim, ó, preocupadas e tomadas. Quando você fica muito preocupada e muito tomada, a sua intenção está toda nisso, ou a maior parte do tempo nisso. E aí você esquece de dirigir a sua atenção para um serzinho muito lindo que está se formando aí dentro de você, que é o seu bebê. Então, ou seja, se eu passo a maior parte do tempo preocupada, significa que eu passo a maior parte do tempo desconectada com o meu bebê.
fisiologicamente ele vai estar sendo alimentado, porque eu me alimento, porque eu vou consumindo, né? Tudo que eu preciso e o bebê precisa, e eu vou passando isso para ele através da placenta do cordão umbilical. Legal, então, fisicamente ele está sendo alimentado. Mas e emocionalmente? Será que ele está sendo alimentado? Será que ele está sendo suprido? Quando você manda para ele as proteínas, tudo que ele precisa, as gorduras, tudo que ele precisa para crescer, para desenvolver fisicamente bem, está cumprindo seu papel, você está o formando bem. Mas e emocionalmente? Como que você, mamãe, como que você, papai, estão formando este seu bebê dentro do ventre, deste ambiente intrauterino? Uma das formas de você formá-lo bem é trazendo a tranquilidade para a gestação. Ontem o tema da live foi: o relacionamento do casal pode prejudicar a gestação e o bebê? Né? E a resposta é sim, e a gente falou sobre isso durante toda a live. Não deu tempo de falar, porque é muito conteúdo, e mesmo assim a gente só abordou algumas coisas. Como que a mulher pode fazer para que ela mesma, sem depender dos outros, sinta-se mais tranquila, mais segura, né? Porque tranquilidade tem relação com segurança. Quanto mais segura ou seguro eu me sinto, mais tranquilo eu fico, né? E por detrás da insegurança vem o quê? Vem a emoção do medo que nós falamos ontem, né? E nós falamos ontem também que o medo é um dos principais inimigos da gestação. Que a partir do medo se desencadeiam um monte de coisas que acabam prejudicando a gestação. Então, uma das formas de você... A pergunta, aliás, na verdade, é assim: então, e agora? Né? Como é que eu lido com este medo? Né? Eu, mamãe, meu marido não me apoia, não me escuta, ou eu sou sozinha, sou solteira, como que eu lido com este medo? Então, uma das dicas é você trazer tranquilidade. E se nós falamos, olha só, que as pessoas muito intranquilas, elas são pessoas inseguras, faz sentido? Né? Se eu estou inseguro ou inseguro com algo, eu fico intranquilo, intranquila. Se eu estou seguro, é como se eu sei que vai acontecer, que vai dar tudo certo, então eu estou tranquilo, né? Então, é a insegurança. E o que é insegurança? É não acreditar que vai dar certo, estar inseguro, né? Que a sua expectativa para com algo vai ocorrer. Então, por detrás da insegurança, significa que eu não confio, não acredito. Então, a solução, uma das soluções para a insegurança é confiar. É confiar que vai dar certo. Quanto mais eu confio que vai dar certo, mais tranquilo eu fico. Tá? Faz sentido isso para você, gente? Quanto mais eu confio que vai dar certo, mais tranquilo eu fico. E com menos medo eu fico, né? Então, só retomando aqui um pouquinho, quando eu fico muito intranquila, quando eu estou muito preocupada, significa que eu estou insegura. Se eu estou insegura, significa que eu estou com medo. Se eu estou com medo, insegura e intranquila, preocupada, muitas vezes eu fico ansiosa, fico ansioso, fico estressada, porque as coisas às vezes não estão ocorrendo durante parte do processo, não estão ocorrendo bem, mas não significa que no final não vai dar certo, que no final as coisas não vão se acertar. E aí eu começo a ficar estressada, porque não dá certo, e agora? O que eu faço? Como eu lido com isso? Então, o antídoto da insegurança, o antídoto da intranquilidade é confiar. Quando você confia, você se torna mais tranquilo, mais tranquila e mais segura, né? Segura de que vai dar certo. Eu comecei a falar para vocês no início da live, então, só retomando para quem entrou agora, nós temos os eventos internos, né? O que acontece conosco, dentro da gente, em relação a mim, em relação à minha história, como eu interpreto as coisas, qual é o meu estilo de ser, né? Qual a minha lente de visão de mundo.
É um mundo onde eu acredito, onde eu sou mais esperançoso? É um mundo em que eu vejo mais tragédias e acho que eu não acredito que vai melhorar nunca isso, né? E o outro lado que são os eventos externos, que a gente não controla. Por exemplo, ver essa pandemia em 2021 e continua até agora. Gente, falo sério, né? Provocou uma mudança no mundo. Essa pandemia mexeu muito com a gente e a gente não controla. E está mexendo, e tem mexido, né? Muitas famílias que perderam pessoas queridas, impactou na vida financeira de muita gente e vem mexendo. Então imagina você, está gestante, está grávida e o seu marido neste momento de pandemia perdeu o emprego ou tem ganhado menos. E justo agora vocês precisam comprar mais coisas, vão ter mais despesas quando o bebê nascer. E as situações mais graves, onde você perdeu um amigo, uma pessoa querida, isso mexe com você, mamãe, né? Sem contar a preocupação que você fica de você também, de repente pegar o Covid e prejudicar, né? A gestação, o bebê nascer prematuro, né? E até às vezes um medo de você entrar em óbito no meio da gestação. Então, estes eventos externos a gente não controla, mas nós temos controle sobre como nós lidamos com isso. O nosso olhar a respeito disso. E o que é esse olhar? É o quanto eu acredito que isso pode dar certo ou não, que o final vai ser melhor, sabe? Que existe esperança, de que tem luz no fim do túnel. Então, por que o tema foi gestação tranquila e abençoada? Porque agora eu quero falar para vocês, antes da gente entrar na meditação, eu quero falar para vocês a respeito de ser abençoado. Então, o que é bênção? Bênção significa bem em ação. Então, abençoar significa, olha, eu desejo, né, que muitas coisas boas aconteçam com você, né? É o bem em ação, né? Então, uma gestação tranquila e abençoada significa uma gestação boa, dentro daquilo que para você, mamãe, mulher que está nos assistindo, é uma gestação boa, né? Logo, é uma gestação tranquila e é uma gestação abençoada, é que acontecem coisas boas, é o bem em ação, em tudo que acontece durante o processo da gestação. Então eu quero juntar agora, gente, essas duas coisas, né? Gestação, a tranquilidade com a abençoada. Vocês se lembram que eu coloquei para vocês que o antídoto para intranquilidade, ou seja, para preocupação, é confiar? Lembram disso? Se o antídoto para isso é confiar, como é que eu faço, né, para confiar que isso vai dar certo? O nosso cérebro, ele precisa de uma referência que sustente, que embase que vai dar certo. Aí a dúvida ou a pergunta talvez seja, ok, gente, mas como é que nessa pandemia maluca eu confio que vai dar certo, né? Eu acredito que vai dar certo. Pois é, como é que você faz, mamãe? Eu não sei você, qual a sua religião, ou se você tem uma, às vezes você não tem, né? Mas esses programas de todas as terças às 6h28, ele se chama Espiritualidade e Gestação. Por qual motivo? Porque quando você se conecta espiritualmente com algo maior, você começa a ter uma esperança diferente, a acreditar de que as coisas serão melhores. Eu, particularmente, acredito em Deus, acredito em Jesus Cristo, eu acredito que Deus criou o mundo, Deus nos criou, né? E então é a partir deste olhar que eu vou conversar com vocês. Se você
é espírita, você também acredita em Deus. Se você é da Umbanda, do Candomblé, você também acredita em Deus. Né? Se você é muçulmana ou muçulmano, você também acredita em Deus. Né? Ele tem um outro nome, é Alá, mas ele tem um outro. Ele é Deus. Né? E esses dias eu tive a oportunidade de conversar com um irmão, um amigo libanês, muçulmano, e ele me explicou muito, né, sobre essa religião e eu não conhecia muita coisa. E foi muito bom para tirar um pouquinho da minha ignorância em relação a isso. Né? E como todas as religiões, sempre que se leva ao extremo, ou tudo na vida, né? Sempre que se é extremista em relação a algo, não dá bom, né? Não é abençoado, né? Pelo contrário, é maldição. Benção é bem em ação, maldição é mal em ação. Aí quando você é extremista nas coisas aí, eu acho que se torna amaldiçoado e deixa de ser abençoado. Então, voltando, para que você confie em algo, o seu cérebro precisa estar alimentado de informações que te sustentem a ter confiança. Ou que te digam, olha, pode confiar, isso faz sentido, pode acreditar, porque senão fica difícil de acreditar. Ou acontecer alguma coisa com você que te faça ter uma sensação que diz para você, gente, eu nunca senti isso antes. Que experiência foi essa? Tem algo maior. Tem algo maior. Posso acreditar. Para alguns esse algo maior é o universo. Né? E ok, né? Mas acredite em algo maior. Eu acredito em Deus, Pai de tudo. Então, dentro dessa linha, se você acredita em algo maior, como é que você faz de forma prática para se conectar mais com este algo maior? Hoje a gente tem um pouquinho mais, só alguns minutos, aí depois a gente entra na meditação e aí depois nas próximas terças a gente vai falando mais sobre isso. Então uma das formas de você se conectar com algo maior é você sentir gratidão, desenvolver o olhar da gratidão. E como que a gente faz para desenvolver o olhar da gratidão? É hábito mesmo, tá, gente? É uma decisão. É uma decisão de escolher ver primeiro as coisas boas que acontecem na sua vida. Então, eu escolho em primeiro lugar ver as coisas boas que acontecem na minha vida. Né? E eu escolho procurar em tudo que acontece o lado positivo, o lado que tem a bênção, o bem em ação a respeito disso que aconteceu. Quando você começa a ter este olhar, você começa a perceber que as situações de desafio que acontecem na sua vida, ou as situações de problema, elas, na hora que acontecem, geram aquela dor, geram sofrimento, geram angústia, gera raiva, você fica lá enfervecida, né? Para não falar outra coisa, ou muito triste. Mas se você olha para isso, depois que isso aconteceu, você percebe que teve um crescimento, que teve um aprendizado. Se não teve um crescimento é porque você ficou preso na situação problema. Mas se você superou, você vai notar que algo bom veio depois disso. E quando você liga a chavinha de eu decido buscar o que de bom aconteceu, ou a coisa boa por detrás disso tudo, ou o resultado bom que veio depois disso tudo, você começa a se sentir grata, porque você percebe que apesar de tudo que ocorreu, coisas boas aconteceram com você. E quanto mais você consegue elencar e perceber as coisas boas que aconteceram na sua vida, mais e mais você se sente grata, porque você começa a perceber que, gente, olha quanta coisa aconteceu. Você começa a reconhecer que coisas boas acontecem com você. E se você acredita em algo maior, né? Se você acredita em Deus, você começa a se dar conta de que eu vou falar de Deus.
que esse Deus, esse Pai, Ele te ama muito. Ele gosta muito de você e que Ele quer o seu melhor. E que apesar de todas as dificuldades que você teve, você chegou até este lugar. Você tem a idade que tem. Você está viva para escrever uma história. Uma história que pode ser com o seu parceiro, com o seu marido, com a sua família. Ele está te dando a oportunidade de mais um dia. E isso é meio chavão, mas é verdade, né? Então a gente tem que dizer, né? E você decide e você escolhe como você vai viver este dia. Não significa, gente, que você decide, você escolhe como você vai viver esse dia, que tudo que vai acontecer vão ser só flores. Não, mas você decide qual é o olhar que você vai ter sobre as coisas que acontecem com você. Você decide confiar, né, de que tem algo, tem um ser maior, tem algo maior que quer que você se dê bem. Eu vou ler aqui algumas partes da Bíblia, que eu separei, é pequenininho, gente, é super rápido, só para ir alimentando o seu cérebro. Porque se você acredita em Deus, porque tem muita gente que acredita em Deus, mas não conhece quais são as promessas de Deus, quais são os planos de Deus. Né? Acredita que Deus é Pai, que é bom, mas falta substância cognitiva para desenvolver a sua crença e a sua fé, para que você confie mais. Vou ler aqui para vocês. Primeiro assim, só para vocês terem clareza, você mamãe que está grávida ou você que pensa em estar. Família é plano e promessa de Deus. Então, gente, acreditem, confiem nisso. Família é plano e promessa de Deus. Ah, como assim? Como é plano? Como é promessa de Deus? Gente, eu sei que esse é um assunto meio polêmico, né? Você pode estar pensando assim, sei lá, pela minha história mesmo. Eu tenho um tio que era alcoólatra e morreu. Né? Não conseguiu sair do vício e, nossa, tanta tragédia. Né? Às vezes você, mamãe que está me assistindo, já tenha passado por um aborto. Né? E aí, às vezes, te faz questionar, mas, gente, isto é plano de Deus? Né? Eu vou deixar essas respostas para uma outra live, que a gente vai ter bastante assunto sobre isso. Neste momento, eu quero que você, ao invés de olhar para situações de problema que ocorreram na sua vida, a proposta de hoje, o convite de hoje é que você exercite olhar para as coisas boas que aconteceram. E se você chegou até onde chegou, se você está aqui, se você está aí, né, é porque coisas boas aconteceram. Só o fato de você estar viva, respirando, gente, isso é muito bom. E quando você começa a identificar isso, você começa a se sentir grata. Né? E a gratidão é o caminho mais curto. Né? Você encurta o caminho para se conectar com o céu, com algo maior, para se conectar com o Pai, com Deus. Então, bora lá. Em Gênesis 1, versículo 24, eu vou ler esse trecho todo só para você entender que você é promessa, você é plano, né? Família é plano e promessa de Deus. Vocês já viram aqueles filmes, tá? Se você ler a Bíblia já sabe, enfim, como foi a criação do mundo, né? Deus fez o mundo em 7 dias. Ele foi falando e o mundo foi se formando. E ele fez muitas coisas antes de fazer você. Olha só, hein? É como se ele estivesse preparando a casa para depois te colocar nela. Gente, olha que maravilhoso. Então ele fez assim, primeiro, Gênesis 1, versículo 24. E Deus disse, produza a terra seres vivos de acordo com as suas espécies. De acordo com as suas espécies, rebanhos domésticos, animais selvagens e os demais seres vivos da terra, cada um de acordo com a sua espécie, e assim foi. 25. Deus fez os animais selvagens de acordo com as suas espécies, o rebanho doméstico de acordo com as suas espécies, e os demais seres vivos da terra de acordo com as suas espécies. E assim foi. Então ele fez cada um de acordo com a sua espécie. Então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem e conforme a nossa semelhança. Ou seja,
façamos o homem conforme a nossa imagem e conforme a nossa semelhança. Ele não disse assim, faça o homem conforme a sua espécie. Estão percebendo isso? Ele disse, façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. O que isso quer dizer, gente? É Deus falando, a nossa imagem, a minha imagem. E a minha semelhança, a nossa semelhança é porque subentende que ele estava conversando com, isso também é uma outra live, com Jesus, ou com o Espírito Santo, ou com todos eles. Né? E falando, vamos fazer, gente, os homens a nossa imagem. Galera, fazer a nossa imagem. Era algo mais ou menos assim. Então, olha só como ele já te elencou de um jeito especial. Ou seja, para ele, para o Pai, para Deus, você é divina. Você é divino, pois você é imagem e semelhança dele. Só que essa divindade, ela aparece através da sua decisão e da sua escolha, através do que você decide acreditar. E como você escolhe ser. Decisão e escolha andam juntos, né? Você escolhe e decide manter, você decide escolher. Então, se você decide ser imagem e semelhança dele, você decide ser divino. E é divindade que você vai espalhar, disseminar neste mundo. E no seu bebê que está aí dentro de você. Sampa, legal, caramba, bacana, você falou bonito, mas como é que a gente faz para acontecer tudo isso? Uma coisinha de cada vez, gente. Como que a gente faz para comer um elefante? Minha esposa sempre diz isso. Como é que a gente faz para comer um elefante? O elefante é muito grande, não cabe na nossa boca, não dá nem para... A gente não consegue morder o joelho dele, né? A gente corta em pequenas fatias que a gente consiga dar conta de digerir isso. Né? Então, vamos começar com pequenas fatias. Combinado? Então, como é que a gente faz para ser imagem e semelhança? Poxa, eu também quero ser divino, quero que meu filho seja divino. A primeira coisa é confiar. Confiar. Confiar que nós somos plano e promessa de Deus. A família é plano e promessa de Deus. Então, quero só ler mais alguns versículos. Então, se Deus, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e ainda disse assim, olha só como foi misericordioso com a gente, bom com a gente, né? Nos abençoou, né? Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais da terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Ele nos colocou como senhores disso. Obviamente que esse senhor não é fazer o que a gente quer, não é acontecer as destruições que estão acontecendo na Amazônia, por exemplo, o desmatamento, o que o homem vem fazendo com a natureza. Não, essa é uma administração errada, né? Um domínio errado. Mas ele nos deu este poder. Gente, podia ser o contrário, né? Podia ser assim, leão domine os homens, né? Assim como os demais animais da terra. A gente estava ferrado, a gente ia ter que obedecer o leão, o urso, o chimpanzé, sei lá. Foi a gente que ele determinou, dominem. Dominem às vezes fica meio forte, né, para alguns, aqui é uma palavra antiga, né? Mas significa que comandem, organizem, administrem para mim, cuidem bem, vocês são responsáveis por isso, é isso que ele quer dizer. A gente tem uma outra parte aqui, em Gênesis ainda, capítulo 1, versículo 28. Deus os abençoou e lhes disse, sejam férteis e multipliquem-se. Vocês estão percebendo? Qual que é o plano de Deus? Sejam férteis e multipliquem-se. Encham e subjuguem a terra. Dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu novamente e sobre todos os animais que se movem pela terra. Então, quando ele diz sejam férteis e multipliquem-se, um entendimento que se pode ter é que se nós somos imagem e semelhança dele, significa que ele quer que
E uma vez que nós escolhemos ser, decidimos ser imagem e semelhança dele, de todo espírito, de toda alma, de toda a nossa força, de todo o nosso coração, significa que nós nos tornamos divinos e espalhamos essa divindade na Terra. Então é plano de Deus que a gente preencha essa Terra com divindade, né? Com amor. Dentro de divindade tem amor, compaixão, respeito, gratidão. Vocês já imaginaram se a Terra fosse povoada com esse espírito, né? Se os homens fossem mais divinos, né? Neste sentido, muita coisa ruim nós não teríamos. Porque muita coisa ruim, muita coisa má, onde o mal acontece, ou seja, o mal entra em ação, onde tem maldição, são efeitos, né? Causa e efeito das decisões e escolhas que foram sendo feitas. E aí, gente, não tem jeito, né? Toda causa tem seu efeito. Toda ação tem sua reação. Então, de acordo com a decisão que eu faço e com a escolha que eu faço, eu impacto não só na minha vida, como na vida de outros. E na vida de pessoas que eu nem conheço. Né? Muitas vezes o impacto da nossa decisão e da nossa escolha vai muito além do que a gente imagina. Então você imagina um monte de gente, né? Bilhões de pessoas fazendo escolhas ruins, fazendo escolhas más, vai gerar um monte de efeito mal, vai promover o mal em ação. E mais outras milhões de pessoas escolhendo coisas boas, vai promover o bem em ação. Bênçãos e maldições. Quem nós queremos ser e quem nós queremos que os nossos filhos sejam? Como que a gente vai preparar as futuras gerações? Que a gente possa colocar no mundo pessoas mais preparadas para o bem em ação. Ok? E aí nós teremos um mundo diferente, né? As pessoas vão confiar mais, mesmo aqueles que são... Como o ambiente vai ser um ambiente de bem em ação, mesmo quem é mais pessimista acaba se rendendo a isso. Né? É aquela história, né? Se você quer que o seu filho seja uma pessoa boa, o coloque com pessoas boas. Se ele tiver com pessoas com culturas que são em desacordo com o que você acredita que é certo e errado, com princípios e valores diferentes, pode ser que ele acabe pendendo para este outro lado. Então as chances aumentam dele escolher o lado bom, de aprender coisas melhores, coisas boas, estando com pessoas boas. Então quanto mais gente a gente colocar, por isso que assim, sejam férteis e multipliquem-se. Quanto mais pessoas a gente colocar no mundo, que sejam de fato imagem, semelhança, que tenham esse comportamento, que propaguem amor, melhor este mundo vai estar. Mas como assim propaguem amor? O que tem a ver amor e Deus? Porque na Bíblia, gente, quando eu falo da Bíblia, para mim, a gente estuda muito, não para de estudar, eu, minha esposa, meus filhos, a gente não para de estudar. Só que nós temos estudado a Bíblia também. Então o que a gente tem percebido? Que o que a gente estuda, óbvio que uma disciplina técnica não vai estar dentro da Bíblia, mas tudo que é disciplina, tudo que é conduta moral, ética, que tem relação com ser feliz, que tem relação com contribuir, que tem relação com ajudar, que tem relação com viver bem, que tem relação com tudo que é necessário para a gente ser pleno, está lá dentro. Está lá dentro. Né? E aí às vezes eu lembro quando eu lia isso aí, que eu era mais novo, eu não fazia sentido nenhum. Hoje eu já consigo ler e relacionar com tudo que eu aprendi, vivi, ensinei, treinei, com o que está escrito lá dentro. E aí, só que agora as coisas mudaram. Quando eu faço os cursos de especialização, né, eu aprendo até um certo ponto, até onde está escrito no manual desse curso, na apostila desse curso. E quando eu começo a estudar a Bíblia, junto, concomitantemente, eu vou além. Eu consigo entender e enxergar algo que essa apostila aqui não me mostrava. Isso tem sido bacana, né? Então, a Bíblia tem sido a minha apostila das apostilas. Né?
E aí eu vou buscando trazer isso de uma forma simples para que a gente possa aplicar, somando com tudo que já foi aprendido. Quando eu falo assim, mas por que propagar amor? O que tem a ver amor? E aí eu quero ler isso aqui porque essa é uma das principais emoções que você vai gerar no seu filho ainda no ambiente intrauterino. Amor, e junto com amor está sempre gratidão, e quando você tem amor, tem gratidão, naturalmente você tem alegria. Então você traz aquelas 3 principais emoções que formam um olhar mais otimista para a vida e fortalecem a autoestima. No livro de João, capítulo 4, versículo 16, diz: Deus é amor. Todo aquele que permanece no amor, permanece em Deus, e Deus nele. Deus é amor. Todo aquele que permanece no amor, permanece em Deus, e Deus nele. Então, quando eu permaneço no amor, eu estou em Deus e Deus está comigo, você percebe? Aí você passa a ser super. Passa a ser super. E quando você alimenta este novo ser que está dentro de você com amor, para isso eu preciso estar conectado a ele e não desconectada, né? Assim, intranquila, preocupada. Você está com Deus e Deus está nele. E se o que você sente, o seu bebê também sente, nós explicamos isso ontem, vamos explicar mais vezes, significa que Deus também vai estar no seu bebê. Gente, olha que demais isso. Deus também estará no seu bebê. E seu bebê nele. E vou te dizer mais uma coisa. O seu bebê já conhece Deus. E Deus já conhece ele. Quer ver? Vou ler o último versículo da Bíblia pra gente. Jeremias, livro de Jeremias 1:5. A pressuposição é que o que está na Bíblia são as verdades, né? E essas são as promessas de Deus, é a palavra de Deus. Então, tudo que está lá é a pura verdade do nosso Criador. É como se fosse o nosso manual de vida. Você foi criado e o seu manual, o seu PDF de vida é esse aqui. Em Jeremias 1:5 diz: Antes mesmo de te formar no ventre materno, eu te escolhi. Antes que viesses ao mundo, eu te separei e te designei para a missão de profeta nas nações. Antes mesmo de te formar no ventre materno, eu te escolhi. Ele já conhecia você, já conhece seu bebê, já conhecia você antes de colocar você na barriga da sua mãe, antes de colocar você dentro da sua família. Ele já conhecia você, o seu bebê, antes de colocar dentro de você. Você percebe? E aí quando a gente age em amor, quando a gente expressa amor, quando a gente sente amor, Deus está na gente e a gente está nele. É como se nós nos reconectássemos em lembrança inconsciente que nos enche de plenitude com: poxa, Pai, o que eu sinto é algo tão grande. É como se eu já te conhecesse há muito tempo, desde a eternidade. É algo fora de série. Acho que hoje estão lembrados, porque ele já te conhecia antes de você nascer, e você também já o conhecia. Então, conecte-se a ele. Sinta muito amor, você, mamãe. Deixe a preocupação de lado. Confie que as coisas vão dar certo. Confie que vai dar tudo certo. Porque ele criou você para que você viva em abundância e em prosperidade, para que você crie família. As nossas decisões e as nossas escolhas que vão contra isso, que proporcionam o mal em ação, é que nos tiram desse caminho. Quando a gente se conecta, é simples no que está escrito, em amor, em compaixão, os 2 mandamentos mais importantes que estão na Bíblia são amar o Pai acima de tudo, com toda a sua força, com todo o seu coração, com todo o seu pensamento, e amar o próximo como a ti mesmo.
A gente só consegue amar porque um dia ele nos amou primeiro. A gente vai fazer o seguinte, como a gente tem só 8 minutos, eu vou deixar a meditação para uma próxima vez, peço desculpas, eu estourei aqui o tempo. Quando a gente faz essa meditação, nós vamos ter várias meditações, né? Esse ambiente todo aqui estava preparado para isso. E quando a gente fala assim, nós só somos capazes de amar porque nos amou primeiro, eu vou explicar para vocês neurocientificamente. Eu só consigo enxergar ou perceber algo que de alguma forma eu tenho um registro aqui em mim. Se eu não tiver este registro cognitivo e registro emocional, eu não consigo sentir, eu não consigo perceber, eu não sou capaz de fazer. É como se fosse um pendrive, um HD de um notebook, né? Eu só consigo buscar as informações que estão gravadas no notebook. Se elas não estiverem gravadas, eu não consigo acessar, né? Então, se eu consigo amar, é porque eu me senti amada, eu me senti amada. E só que eu me senti amada e eu me senti amado antes de vir para este mundo, porque ele já me conhecia, porque Deus já te conhecia, porque Deus já conhece seu bebê. Então ele já o encheu, ele já imprimiu, ele já plantou este amor em você. Ele te amou e te ama tanto que você sentiu isso. E aí ele colocou aquela coisa que nos diferencia dos outros animais, né? Nós temos livre-arbítrio, no qual a gente escolhe que caminho a gente quer seguir. Se a partir de agora eu, mamãe, eu, mulher, eu, papai, escolho olhar para as coisas boas, eu não estou falando que é para a gente desprezar as coisas ruins, não. As coisas ruins, são importantes para a gente avaliar, para a gente discernir, não é para a gente viver num mundo de poliana, não é isso. Mas apesar das coisas que acontecem de ruins ou de desafio, ou de problema, peraí, eu vou treinar a perceber que acontecem coisas boas. Depois de toda a tempestade vem a bonança, lembra disso? Então, apesar dessas coisas difíceis, acontecem coisas boas que te transformam, que te melhoram, que te preparam para um next level, né, para um próximo nível, para que você conquiste mais coisas, seja uma mãe melhor, seja uma mulher melhor, um profissional melhor, uma profissional melhor, sabe? Que algo, que as coisas, que você amadureça, que você cresça, que a abundância, que a prosperidade venha, que coisas melhores aconteçam com você. E tudo que nós precisamos para alimentar o nosso cognitivo, que nos dê segurança de confiar de que isso é verdade, gente, tá lá, tá na Bíblia, né? Tá no PDF dos PDFs, no pai de todos, no pai dos manuais, no pai das normas, tá lá. Então, gente, confie, tome a decisão. A partir de agora, escolha ver. Tome a decisão de buscar as coisas boas que acontecem na sua vida, apesar dos desafios. Antes de você fazer isso, o meu convite para essa semana é que você faça uma retrospectiva na sua história, na sua vida. Sei sim que algumas coisas foram muito difíceis, imagino. Talvez para você. Ou se você que está me escutando não teve momentos de dificuldade tão grandes, mas com certeza teve problemas. Se você não teve momentos de dificuldade tão grandes, melhor ainda. Está mais fácil você encontrar as coisas boas, né? Como Deus foi bom, como o Criador foi bom. E se a sua vida foi uma vida de muito desafio, lembra aquela avalanche de decisões e escolhas de causa e efeito, de ação e reação? É consequência de decisões e escolhas que foram feitas lá atrás e que de alguma forma impactaram em você. Só que a sua vida não precisa ser mais assim, mulher, papai, marido. Você pode decidir ter uma vida diferente. Você pode escolher ter uma vida diferente. E assim, por consequência, seu filho ter também. E ajudá-lo a fazer escolhas cada vez mais neste caminho. E isso começa melhorando você. Uma das premissas que a gente tem aqui para que os filhos se formem bem, tenham uma vida plena,
é de que pais saudáveis formam filhos saudáveis. Logo, tem um versículo da Bíblia também que eu já trabalhava com isso há muito tempo, depois eu achei um versículo da Bíblia perfeito sobre isso, falei, uau, estava tudo aí, né? E eu demorei anos para ter essa percepção simples de que pais saudáveis geram filhos saudáveis. E pais saudáveis significa pais saudáveis fisicamente, mentalmente, emocionalmente, saudáveis na relação familiar, saudáveis em diversas esferas. Quanto mais saudável você for nessas diversas áreas da vida, mais saudável seus filhos serão. E um dos componentes principais para levar saúde para todas essas áreas da vida é o amor. E o amor é o principal componente para montar o alicerce emocional do seu filho, da sua filha, do seu bebê aí no seu ventre, de uma forma firme, inquebrável. Quanto mais amor tiver nesse alicerce, lembrando que quando a gente tem amor, naturalmente vem alegria, naturalmente vem gratidão. Quanto mais amor tiver nesse alicerce, mais firme vai ser esta casa. Pode vir o vento que for, essa casa vai permanecer em pé. Ela pode até envergar um pouquinho, mas o alicerce é tão firme que puxa a casa de volta e ela volta do lugar. Ou seja, a pessoa ganha resiliência, né? Vem o problema, tem dificuldades, mas a pessoa volta. Tá? Então, lembrem disso, tomem decisões, decida buscar pelas coisas boas, decida procurar as coisas boas e aí se sinta grata. Você vai perceber que vai começar, se isso ainda não aconteceu com você, vai começar a brotar uma gratidão, onde você vai se sentir especial porque Ele te ama e coisas boas aconteceram na sua vida e Ele te quer. Tchau. Beijo. Muito bom estar com vocês de novo.